Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa apresentando um personagem que parece maior que a própria guerra. O general Glenn McMahon é mostrado como um daqueles militares lendários que viraram quase uma marca dentro do exército americano. Ele tem fama de ser um líder extremamente confiante, cheio de frases motivacionais e de ideias grandiosas sobre estratégia militar. Para muita gente dentro das Forças Armadas, ele é visto como um gênio da guerra moderna. Para outros, ele é apenas alguém que acredita demais na própria imagem. Logo no começo já dá para perceber que McMahon gosta de se cercar de uma equipe que o idolatra. Os oficiais que trabalham com ele são extremamente leais e falam do general como se ele fosse uma espécie de salvador das guerras americanas. Eles repetem histórias de missões anteriores, falam sobre como ele mudou batalhas no passado e como agora ele pode fazer a mesma coisa em um lugar muito mais complicado, o Afeganistão. Nesse momento, o filme começa a mostrar o clima político em Washington. A guerra no Afeganistão já dura muitos anos, e o governo americano está pressionado por todos os lados. A população está cansada do conflito, os políticos discutem o tempo todo sobre o custo da guerra e ninguém parece ter uma solução clara para vencer ou sair dela. É justamente nesse cenário que o nome de McMahon surge como uma possível solução. A ideia é simples: colocar um general considerado agressivo e estratégico no comando das operações, para tentar virar o jogo. Quando ele é escolhido para liderar a missão, sua equipe comemora como se fosse uma grande vitória. Só que já dá para perceber que existe um choque entre dois mundos. De um lado está o mundo militar de McMahon, cheio de confiança, discursos motivacionais e planos ousados. Do outro lado está o mundo político, cheio de burocracia, negociações e decisões lentas. Quando McMahon começa a planejar sua estratégia para o Afeganistão, ele acredita que a solução é aumentar muito o número de soldados. Na cabeça dele, a guerra só pode ser vencida com presença militar massiva. Ele quer mais tropas, mais operações e mais pressão contra o Talibã. Mas convencer o governo disso não é tão fácil. O presidente e seus conselheiros estão receosos. Eles sabem que enviar mais soldados significa mais gastos, mais risco de mortes e mais críticas da população. Mesmo assim, McMahon insiste. Ele faz reuniões, apresenta relatórios e tenta convencer todo mundo de que seu plano é a única forma de ganhar a guerra. Enquanto isso, o filme começa a mostrar também o lado mais humano do general. Apesar da postura confiante, ele vive praticamente dentro de aviões militares, viajando de um país para o outro, participando de reuniões, entrevistas e encontros diplomáticos. A rotina é caótica e muitas vezes absurda. Sua equipe está sempre ao redor dele, como se fosse uma espécie de clube fechado. Eles fazem piadas internas, comentam sobre política e discutem estratégias de guerra como se fosse um grande jogo de xadrez. Existe uma sensação constante de que todos ali vivem dentro de uma bolha, longe da realidade das pessoas comuns. Outro elemento importante que aparece logo nessa primeira parte é a presença de um jornalista que começa a acompanhar McMahon. Ele observa tudo de perto: as reuniões, as conversas privadas e o comportamento do general. Esse detalhe parece pequeno no início, mas cria uma tensão silenciosa. O jornalista está registrando cada detalhe daquele mundo militar cheio de confiança e ego. E aos poucos, fica claro que algumas dessas histórias talvez não sejam tão heróicas quanto parecem. Quando finalmente McMahon consegue autorização parcial do governo para continuar seu plano no Afeganistão, ele encara isso como uma vitória pessoal. Ele acredita que agora terá a chance de provar para todos que sua estratégia funciona. Então começa a preparação para a viagem até o país onde a guerra realmente acontece. A equipe se organiza, aviões militares são preparados e o general segue rumo ao campo de batalha com a mesma energia de alguém que acredita estar prestes a mudar o rumo da história. Só que existe uma sensação no ar de que as coisas talvez não sejam tão simples quanto ele imagina. Porque vencer uma guerra no papel, dentro de salas de reuniões e apresentações cheias de gráficos, é muito diferente de enfrentar a realidade complicada de um conflito que já dura anos e que parece não ter fim. E é exatamente quando McMahon finalmente chega ao Afeganistão que a história começa a mostrar que entre estratégia militar,
política e realidade no campo de batalha, existe um abismo enorme. Quando o general Glenn McMahon finalmente chega ao Afeganistão, a realidade começa a se mostrar muito mais complicada do que todos aqueles discursos otimistas que ele fazia nas reuniões em Washington, D.C. No começo, McMahon ainda está cheio de energia. Ele desembarca com aquela postura de líder confiante, andando rápido pelas bases militares, cumprimentando soldados e fazendo discursos inspiradores. Para ele, aquilo é o início de uma grande virada na guerra. Na cabeça do general, tudo o que faltava era alguém com coragem suficiente para tomar decisões agressivas. A equipe dele continua agindo como uma espécie de torcida organizada. Os oficiais que o acompanham repetem que agora tudo vai mudar. Eles acreditam que a presença de McMahon no comando vai finalmente transformar aquele conflito interminável em uma vitória clara para os United States Army. Mas a verdade começa a aparecer rapidamente. Logo nas primeiras reuniões com comandantes locais e diplomatas, McMahon percebe que o cenário é extremamente confuso. O inimigo não é um exército tradicional. O Talibã não luta como um país normal. Eles se escondem em vilarejos, misturam-se com civis e desaparecem nas montanhas. Isso significa que muitas das estratégias militares clássicas simplesmente não funcionam. Mesmo assim, McMahon insiste em sua ideia principal: aumentar o número de soldados e expandir as operações militares. Ele acredita que com presença suficiente nas cidades e nas estradas, será possível enfraquecer o Talibã até que eles desapareçam. Enquanto isso, o jornalista que acompanha o general continua observando tudo em silêncio. Ele vê as conversas privadas, os momentos de arrogância e também os momentos em que os oficiais parecem completamente perdidos. Em várias cenas, a equipe de McMahon discute política internacional como se fosse algo simples. Eles falam sobre governos estrangeiros, alianças e negociações como se tudo pudesse ser resolvido com uma boa estratégia militar. Só que a realidade política do Afeganistão é muito mais complicada. O governo local é frágil, cheio de corrupção e com pouca confiança da própria população. Muitos civis não sabem em quem acreditar: no governo apoiado pelos americanos ou nos insurgentes que prometem expulsar as forças estrangeiras. Essa falta de confiança torna qualquer operação militar ainda mais difícil. Mesmo assim, McMahon continua tentando convencer todo mundo de que seu plano funciona. Ele participa de entrevistas, dá declarações para jornalistas e fala constantemente sobre progresso na guerra. Para quem está assistindo, começa a ficar claro que existe uma enorme diferença entre o que é dito publicamente e o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Os soldados continuam enfrentando ataques surpresa, bombas improvisadas aparecem nas estradas e cada pequena operação militar parece gerar novos problemas em vez de resolver os antigos. Outro ponto importante dessa parte da história é que o próprio comportamento de McMahon começa a gerar tensão dentro do governo americano. Algumas das coisas que ele fala em entrevistas não agradam os políticos em Washington. Em certos momentos, ele critica indiretamente as decisões do governo, deixando claro que acredita que os líderes políticos estão atrapalhando o trabalho do exército. Esse tipo de declaração é extremamente perigoso dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, porque generais, normalmente, não devem confrontar publicamente o presidente ou seus conselheiros. Mas McMahon parece não perceber o tamanho do problema que isso pode causar. Enquanto isso, o jornalista continua anotando tudo. Cada frase arrogante, cada comentário político, cada momento em que a equipe do general age como se estivesse acima das regras. E aos poucos começa a surgir uma sensação de que toda aquela confiança exagerada pode acabar se transformando em um grande escândalo. Porque em uma guerra onde cada palavra pode virar manchete, ter um general falando demais pode ser tão perigoso quanto qualquer batalha. E sem perceber, McMahon está caminhando exatamente nessa direção. No campo de batalha, os resultados simplesmente não aparecem da forma que ele prometeu. Mesmo com mais tropas chegando e várias operações militares acontecendo, o conflito continua praticamente no mesmo ponto.
O Talibã continua atacando bases, usando emboscadas e desaparecendo nas regiões montanhosas. Cada cidade que o exército tenta controlar exige uma presença constante de soldados, e isso cria um problema enorme. O território é grande demais para ser dominado completamente. Enquanto isso, McMahon continua insistindo que a estratégia está funcionando. Em entrevistas e reuniões, ele fala sobre progresso, sobre avanços e sobre como a vitória ainda é possível. Mas dentro das bases militares, a conversa já começa a ser diferente. Muitos oficiais sabem que a situação está longe de ser resolvida. Alguns até começam a questionar discretamente se aquele plano realmente pode dar certo. Mesmo assim, a equipe mais próxima do general continua apoiando tudo o que ele faz. Eles ainda o tratam como uma espécie de líder visionário que está lutando contra um sistema político lento e burocrático. Só que o verdadeiro problema começa longe do campo de batalha. O jornalista que estava acompanhando McMahon durante toda a missão continua registrando cada detalhe da rotina do general e de sua equipe. Ele presencia conversas privadas, comentários sarcásticos sobre políticos e até críticas diretas a membros do governo em Washington, D.C. Esses comentários, que para a equipe pareciam apenas brincadeiras internas ou desabafos, acabam se tornando material extremamente sensível. Quando algumas dessas declarações começam a circular, a reação do governo é imediata. Dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, existe uma regra muito clara. Generais não podem desafiar ou criticar publicamente os líderes políticos. O exército responde ao governo civil, e qualquer quebra dessa hierarquia é vista como algo muito grave. De repente, toda a imagem de herói de guerra que McMahon construiu começa a desmoronar. O general, que era visto como a grande esperança para vencer a guerra, agora passa a ser visto como um problema político enorme. As declarações registradas pelo jornalista mostram um lado arrogante e impulsivo da equipe. Eles falam de políticos como se fossem incompetentes e demonstram pouca paciência com as decisões vindas de Washington. Quando essas informações chegam aos líderes do governo, fica claro que algo precisa ser feito. McMahon é chamado para prestar explicações. E nesse momento, o clima muda completamente. Aquele general confiante, que antes parecia controlar tudo ao seu redor, agora enfrenta uma situação que não pode resolver com estratégia militar ou discursos motivacionais. O problema não está no campo de batalha, está na política. E na política, as regras são diferentes. Depois de toda a controvérsia gerada pelas declarações e pelo comportamento da equipe, a decisão acaba sendo tomada. McMahon não pode continuar no comando da guerra. O general que chegou ao Afeganistão, acreditando que mudaria o rumo do conflito, acaba sendo afastado do cargo. Sua carreira, que parecia destinada a grandes conquistas militares, termina de forma abrupta por causa de algo que ele nunca levou totalmente a sério: as consequências de suas próprias palavras. O filme termina deixando uma sensação clara. Mais do que contar uma história sobre batalhas e estratégias militares, War Machine mostra como guerras modernas não são decididas apenas por soldados no campo de batalha. Elas também são decididas em salas de reunião, em entrevistas, em manchetes de jornais e nas pequenas decisões de pessoas que acreditam ter controle total sobre situações que, na verdade, são muito maiores do que elas imaginam. A história começa apresentando um personagem que parece maior que a própria guerra. O general Glenn McMahon é mostrado como um daqueles militares lendários que viraram quase uma marca dentro do exército americano. Ele tem fama de ser um líder extremamente confiante, cheio de frases motivacionais e de ideias grandiosas sobre estratégia militar. Para muita gente dentro das Forças Armadas, ele é visto como um gênio da guerra moderna. Para outros, ele é apenas alguém que acredita demais na própria imagem. Logo no começo já dá para perceber que McMahon gosta de se cercar de uma equipe que o idolatra. Os oficiais que trabalham com ele são extremamente leais e falam do general como se ele fosse uma espécie de salvador das guerras americanas. Eles repetem histórias de missões anteriores, falam sobre como ele mudou batalhas no passado e como agora ele pode fazer a mesma coisa em um lugar muito mais complicado, o Afeganistão. Nesse momento, o filme começa a mostrar o clima político em Washington. A guerra no Afeganistão já dura muitos anos, e o governo americano está pressionado por todos os lados. A população está cansada do conflito.
Os políticos discutem o tempo todo sobre o custo da guerra e ninguém parece ter uma solução clara para vencer ou sair dela. É justamente nesse cenário que o nome de McMahon surge como uma possível solução. A ideia é simples: colocar um general considerado agressivo e estratégico no comando das operações, para tentar virar o jogo. Quando ele é escolhido para liderar a missão, sua equipe comemora como se fosse uma grande vitória. Só que já dá para perceber que existe um choque entre dois mundos. De um lado está o mundo militar de McMahon, cheio de confiança, discursos motivacionais e planos ousados. Do outro lado está o mundo político, cheio de burocracia, negociações e decisões lentas. Quando McMahon começa a planejar sua estratégia para o Afeganistão, ele acredita que a solução é aumentar muito o número de soldados. Na cabeça dele, a guerra só pode ser vencida com presença militar massiva. Ele quer mais tropas, mais operações e mais pressão contra o Talibã. Mas convencer o governo disso não é tão fácil. O presidente e seus conselheiros estão receosos. Eles sabem que enviar mais soldados significa mais gastos, mais risco de mortes e mais críticas da população. Mesmo assim, McMahon insiste. Ele faz reuniões, apresenta relatórios e tenta convencer todo mundo de que seu plano é a única forma de ganhar a guerra. Enquanto isso, o filme começa a mostrar também o lado mais humano do general. Apesar da postura confiante, ele vive praticamente dentro de aviões militares, viajando de um país para o outro, participando de reuniões, entrevistas e encontros diplomáticos. A rotina é caótica e muitas vezes absurda. Sua equipe está sempre ao redor dele, como se fosse uma espécie de clube fechado. Eles fazem piadas internas, comentam sobre política e discutem estratégias de guerra como se fosse um grande jogo de xadrez. Existe uma sensação constante de que todos ali vivem dentro de uma bolha, longe da realidade das pessoas comuns. Outro elemento importante que aparece logo nessa primeira parte é a presença de um jornalista que começa a acompanhar McMahon. Ele observa tudo de perto, as reuniões, as conversas privadas e o comportamento do general. Esse detalhe parece pequeno no início, mas cria uma tensão silenciosa. O jornalista está registrando cada detalhe daquele mundo militar cheio de confiança e ego. E aos poucos, fica claro que algumas dessas histórias talvez não sejam tão heróicas quanto parecem. Quando finalmente McMahon consegue autorização parcial do governo para continuar seu plano no Afeganistão, ele encara isso como uma vitória pessoal. Ele acredita que agora terá a chance de provar para todos que sua estratégia funciona. Então começa a preparação para a viagem até o país onde a guerra realmente acontece. A equipe se organiza, aviões militares são preparados e o general segue rumo ao campo de batalha com a mesma energia de alguém que acredita estar prestes a mudar o rumo da história. Só que existe uma sensação no ar de que as coisas talvez não sejam tão simples quanto ele imagina. Porque vencer uma guerra no papel, dentro de salas de reuniões e apresentações cheias de gráficos, é muito diferente de enfrentar a realidade complicada de um conflito que já dura anos e que parece não ter fim. E é exatamente quando McMahon finalmente chega ao Afeganistão que a história começa a mostrar que entre estratégia militar, política e realidade no campo de batalha, existe um abismo enorme. Quando o general Glenn McMahon finalmente chega ao Afeganistão, a realidade começa a se mostrar muito mais complicada do que todos aqueles discursos otimistas que ele fazia nas reuniões em Washington, D.C. No começo, McMahon ainda está cheio de energia. Ele desembarca com aquela postura de líder confiante, andando rápido pelas bases militares, cumprimentando soldados e fazendo discursos inspiradores. Para ele, aquilo é o início de uma grande virada na guerra. Na cabeça do general, tudo o que faltava era alguém com coragem suficiente para tomar decisões agressivas. A equipe dele continua agindo como uma espécie de torcida organizada. Os oficiais que o acompanham repetem que agora tudo vai mudar. Eles acreditam que a presença de McMahon no comando vai finalmente transformar aquele conflito interminável em uma vitória clara para os United States Army. Mas a verdade começa a aparecer rapidamente. Logo nas primeiras reuniões com comandantes locais e diplomatas, McMahon percebe que o cenário é extremamente confuso. O inimigo não é um exército tradicional. O Talibã não luta como um país normal.
Eles se escondem em vilarejos, misturam-se com civis e desaparecem nas montanhas. Isso significa que muitas das estratégias militares clássicas simplesmente não funcionam. Mesmo assim, McMahon insiste em sua ideia principal: aumentar o número de soldados e expandir as operações militares. Ele acredita que com presença suficiente nas cidades e nas estradas, será possível enfraquecer o Talibã até que eles desapareçam. Enquanto isso, o jornalista que acompanha o general continua observando tudo em silêncio. Ele vê as conversas privadas, os momentos de arrogância e também os momentos em que os oficiais parecem completamente perdidos. Em várias cenas, a equipe de McMahon discute política internacional como se fosse algo simples. Eles falam sobre governos estrangeiros, alianças e negociações como se tudo pudesse ser resolvido com uma boa estratégia militar. Só que a realidade política do Afeganistão é muito mais complicada. O governo local é frágil, cheio de corrupção e com pouca confiança da própria população. Muitos civis não sabem em quem acreditar: no governo apoiado pelos americanos ou nos insurgentes que prometem expulsar as forças estrangeiras. Essa falta de confiança torna qualquer operação militar ainda mais difícil. Mesmo assim, McMahon continua tentando convencer todo mundo de que seu plano funciona. Ele participa de entrevistas, dá declarações para jornalistas e fala constantemente sobre progresso na guerra. Para quem está assistindo, começa a ficar claro que existe uma enorme diferença entre o que é dito publicamente e o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Os soldados continuam enfrentando ataques surpresa, bombas improvisadas aparecem nas estradas e cada pequena operação militar parece gerar novos problemas em vez de resolver os antigos. Outro ponto importante dessa parte da história é que o próprio comportamento de McMahon começa a gerar tensão dentro do governo americano. Algumas das coisas que ele fala em entrevistas não agradam os políticos em Washington. Em certos momentos, ele critica indiretamente as decisões do governo, deixando claro que acredita que os líderes políticos estão atrapalhando o trabalho do exército. Esse tipo de declaração é extremamente perigoso dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, porque generais, normalmente, não devem confrontar publicamente o presidente ou seus conselheiros. Mas McMahon parece não perceber o tamanho do problema que isso pode causar. Enquanto isso, o jornalista continua anotando tudo. Cada frase arrogante, cada comentário político, cada momento em que a equipe do general age como se estivesse acima das regras. E aos poucos começa a surgir uma sensação de que toda aquela confiança exagerada pode acabar se transformando em um grande escândalo. Porque em uma guerra onde cada palavra pode virar manchete, ter um general falando demais pode ser tão perigoso quanto qualquer batalha. E sem perceber, McMahon está caminhando exatamente nessa direção. No campo de batalha, os resultados simplesmente não aparecem da forma que ele prometeu. Mesmo com mais tropas chegando e várias operações militares acontecendo, o conflito continua praticamente no mesmo ponto. O Talibã continua atacando bases, usando emboscadas e desaparecendo nas regiões montanhosas. Cada cidade que o exército tenta controlar exige uma presença constante de soldados, e isso cria um problema enorme. O território é grande demais para ser dominado completamente. Enquanto isso, McMahon continua insistindo que a estratégia está funcionando. Em entrevistas e reuniões, ele fala sobre progresso, sobre avanços e sobre como a vitória ainda é possível. Mas dentro das bases militares, a conversa já começa a ser diferente. Muitos oficiais sabem que a situação está longe de ser resolvida. Alguns até começam a questionar discretamente se aquele plano realmente pode dar certo. Mesmo assim, a equipe mais próxima do general continua apoiando tudo o que ele faz. Eles ainda o tratam como uma espécie de líder visionário que está lutando contra um sistema político lento e burocrático. Só que o verdadeiro problema começa longe do campo de batalha. O jornalista que estava acompanhando McMahon durante toda a missão continua registrando cada detalhe da rotina do general e de sua equipe.
Ele presencia conversas privadas, comentários sarcásticos sobre políticos e até críticas diretas a membros do governo em Washington, D.C. Esses comentários, que para a equipe pareciam apenas brincadeiras internas ou desabafos, acabam se tornando material extremamente sensível. Quando algumas dessas declarações começam a circular, a reação do governo é imediata. Dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, existe uma regra muito clara: generais não podem desafiar ou criticar publicamente os líderes políticos. O exército responde ao governo civil, e qualquer quebra dessa hierarquia é vista como algo muito grave. De repente, toda a imagem de herói de guerra que McMahon construiu começa a desmoronar. O general que era visto como a grande esperança para vencer a guerra, agora passa a ser visto como um problema político enorme. As declarações registradas pelo jornalista mostram um lado arrogante e impulsivo da equipe. Eles falam de políticos como se fossem incompetentes e demonstram pouca paciência com as decisões vindas de Washington. Quando essas informações chegam aos líderes do governo, fica claro que algo precisa ser feito. McMahon é chamado para prestar explicações. E nesse momento, o clima muda completamente. Aquele general confiante, que antes parecia controlar tudo ao seu redor, agora enfrenta uma situação que não pode resolver com estratégia militar ou discursos motivacionais. O problema não está no campo de batalha, está na política. E na política, as regras são diferentes. Depois de toda a controvérsia gerada pelas declarações e pelo comportamento da equipe, a decisão acaba sendo tomada. McMahon não pode continuar no comando da guerra. O general que chegou ao Afeganistão, acreditando que mudaria o rumo do conflito, acaba sendo afastado do cargo. Sua carreira, que parecia destinada a grandes conquistas militares, termina de forma abrupta por causa de algo que ele nunca levou totalmente a sério: as consequências de suas próprias palavras. O filme termina deixando uma sensação clara. Mais do que contar uma história sobre batalhas e estratégias militares, War Machine mostra como guerras modernas não são decididas apenas por soldados no campo de batalha. Elas também são decididas em salas de reunião, em entrevistas, em manchetes de jornais e nas pequenas decisões de pessoas que acreditam ter controle total sobre situações que, na verdade, são muito maiores do que elas imaginam. A história começa apresentando um personagem que parece maior que a própria guerra. O general Glenn McMahon é mostrado como um daqueles militares lendários que viraram quase uma marca dentro do exército americano. Ele tem fama de ser um líder extremamente confiante, cheio de frases motivacionais e de ideias grandiosas sobre estratégia militar. Para muita gente dentro das Forças Armadas, ele é visto como um gênio da guerra moderna. Para outros, ele é apenas alguém que acredita demais na própria imagem. Logo no começo já dá para perceber que McMahon gosta de se cercar de uma equipe que o idolatra. Os oficiais que trabalham com ele são extremamente leais e falam do general como se ele fosse uma espécie de salvador das guerras americanas. Eles repetem histórias de missões anteriores, falam sobre como ele mudou batalhas no passado e como agora ele pode fazer a mesma coisa em um lugar muito mais complicado, o Afeganistão. Nesse momento, o filme começa a mostrar o clima político em Washington. A guerra no Afeganistão já dura muitos anos, e o governo americano está pressionado por todos os lados. A população está cansada do conflito, os políticos discutem o tempo todo sobre o custo da guerra e ninguém parece ter uma solução clara para vencer ou sair dela. É justamente nesse cenário que o nome de McMahon surge como uma possível solução. A ideia é simples: colocar um general considerado agressivo e estratégico no comando das operações, para tentar virar o jogo. Quando ele é escolhido para liderar a missão, sua equipe comemora como se fosse uma grande vitória. Só que já dá para perceber que existe um choque entre dois mundos. De um lado está o mundo militar de McMahon, cheio de confiança, discursos motivacionais e planos ousados. Do outro lado está o mundo político, cheio de burocracia, negociações e decisões lentas. Quando McMahon começa a planejar sua estratégia para o Afeganistão, ele acredita que a solução é aumentar muito o número de soldados. Na cabeça dele, a guerra só pode ser vencida com presença militar massiva. Ele quer mais tropas, mais operações e mais pressão contra o Talibã. Mas convencer o governo disso não é tão fácil. O presidente e seus conselheiros estão receosos.
Eles sabem que enviar mais soldados significa mais gastos, mais risco de mortes e mais críticas da população. Mesmo assim, McMahon insiste. Ele faz reuniões, apresenta relatórios e tenta convencer todo mundo de que seu plano é a única forma de ganhar a guerra. Enquanto isso, o filme começa a mostrar também o lado mais humano do general. Apesar da postura confiante, ele vive praticamente dentro de aviões militares, viajando de um país para o outro, participando de reuniões, entrevistas e encontros diplomáticos. A rotina é caótica e muitas vezes absurda. Sua equipe está sempre ao redor dele, como se fosse uma espécie de clube fechado. Eles fazem piadas internas, comentam sobre política e discutem estratégias de guerra como se fosse um grande jogo de xadrez. Existe uma sensação constante de que todos ali vivem dentro de uma bolha, longe da realidade das pessoas comuns. Outro elemento importante que aparece logo nessa primeira parte é a presença de um jornalista que começa a acompanhar McMahon. Ele observa tudo de perto, as reuniões, as conversas privadas e o comportamento do general. Esse detalhe parece pequeno no início, mas cria uma tensão silenciosa. O jornalista está registrando cada detalhe daquele mundo militar cheio de confiança e ego. E aos poucos, fica claro que algumas dessas histórias talvez não sejam tão heróicas quanto parecem. Quando finalmente McMahon consegue autorização parcial do governo para continuar seu plano no Afeganistão, ele encara isso como uma vitória pessoal. Ele acredita que agora terá a chance de provar para todos que sua estratégia funciona. Então começa a preparação para a viagem até o país onde a guerra realmente acontece. A equipe se organiza, aviões militares são preparados e o general segue rumo ao campo de batalha com a mesma energia de alguém que acredita estar prestes a mudar o rumo da história. Só que existe uma sensação no ar de que as coisas talvez não sejam tão simples quanto ele imagina. Porque vencer uma guerra no papel, dentro de salas de reuniões e apresentações cheias de gráficos, é muito diferente de enfrentar a realidade complicada de um conflito que já dura anos e que parece não ter fim. E é exatamente quando McMahon finalmente chega ao Afeganistão que a história começa a mostrar que entre estratégia militar, política e realidade no campo de batalha, existe um abismo enorme. Quando o general Glenn McMahon finalmente chega ao Afeganistão, a realidade começa a se mostrar muito mais complicada do que todos aqueles discursos otimistas que ele fazia nas reuniões em Washington, D.C. No começo, McMahon ainda está cheio de energia. Ele desembarca com aquela postura de líder confiante, andando rápido pelas bases militares, cumprimentando soldados e fazendo discursos inspiradores. Para ele, aquilo é o início de uma grande virada na guerra. Na cabeça do general, tudo o que faltava era alguém com coragem suficiente para tomar decisões agressivas. A equipe dele continua agindo como uma espécie de torcida organizada. Os oficiais que o acompanham repetem que agora tudo vai mudar. Eles acreditam que a presença de McMahon no comando vai finalmente transformar aquele conflito interminável em uma vitória clara para os United States Army. Mas a verdade começa a aparecer rapidamente. Logo nas primeiras reuniões com comandantes locais e diplomatas, McMahon percebe que o cenário é extremamente confuso. O inimigo não é um exército tradicional. O Talibã não luta como um país normal. Eles se escondem em vilarejos, misturam-se com civis e desaparecem nas montanhas. Isso significa que muitas das estratégias militares clássicas simplesmente não funcionam. Mesmo assim, McMahon insiste em sua ideia principal: aumentar o número de soldados e expandir as operações militares. Ele acredita que com presença suficiente nas cidades e nas estradas, será possível enfraquecer o Talibã até que eles desapareçam. Enquanto isso, o jornalista que acompanha o general continua observando tudo em silêncio. Ele vê as conversas privadas, os momentos de arrogância e também os momentos em que os oficiais parecem completamente perdidos. Em várias cenas, a equipe de McMahon discute política internacional como se fosse algo simples. Eles falam sobre governos estrangeiros, alianças e negociações como se tudo pudesse ser resolvido com uma boa estratégia militar. Só que a realidade política do Afeganistão é muito mais complicada. O governo local é frágil, cheio de corrupção e com pouca confiança da própria população.
Muitos civis não sabem em quem acreditar, no governo apoiado pelos americanos ou nos insurgentes que prometem expulsar as forças estrangeiras. Essa falta de confiança torna qualquer operação militar ainda mais difícil. Mesmo assim, McMahon continua tentando convencer todo mundo de que seu plano funciona. Ele participa de entrevistas, dá declarações para jornalistas e fala constantemente sobre progresso na guerra. Para quem está assistindo, começa a ficar claro que existe uma enorme diferença entre o que é dito publicamente e o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Os soldados continuam enfrentando ataques surpresa, bombas improvisadas aparecem nas estradas e cada pequena operação militar parece gerar novos problemas em vez de resolver os antigos. Outro ponto importante dessa parte da história é que o próprio comportamento de McMahon começa a gerar tensão dentro do governo americano. Algumas das coisas que ele fala em entrevistas não agradam os políticos em Washington. Em certos momentos, ele critica indiretamente as decisões do governo, deixando claro que acredita que os líderes políticos estão atrapalhando o trabalho do exército. Esse tipo de declaração é extremamente perigoso dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, porque generais, normalmente, não devem confrontar publicamente o presidente ou seus conselheiros. Mas McMahon parece não perceber o tamanho do problema que isso pode causar. Enquanto isso, o jornalista continua anotando tudo. Cada frase arrogante, cada comentário político, cada momento em que a equipe do general age como se estivesse acima das regras. E aos poucos começa a surgir uma sensação de que toda aquela confiança exagerada pode acabar se transformando em um grande escândalo. Porque em uma guerra onde cada palavra pode virar manchete, ter um general falando demais pode ser tão perigoso quanto qualquer batalha. E sem perceber, McMahon está caminhando exatamente nessa direção. No campo de batalha, os resultados simplesmente não aparecem da forma que ele prometeu. Mesmo com mais tropas chegando e várias operações militares acontecendo, o conflito continua praticamente no mesmo ponto. O Talibã continua atacando bases, usando emboscadas e desaparecendo nas regiões montanhosas. Cada cidade que o exército tenta controlar exige uma presença constante de soldados, e isso cria um problema enorme. O território é grande demais para ser dominado completamente. Enquanto isso, McMahon continua insistindo que a estratégia está funcionando. Em entrevistas e reuniões, ele fala sobre progresso, sobre avanços e sobre como a vitória ainda é possível. Mas dentro das bases militares, a conversa já começa a ser diferente. Muitos oficiais sabem que a situação está longe de ser resolvida. Alguns até começam a questionar discretamente se aquele plano realmente pode dar certo. Mesmo assim, a equipe mais próxima do general continua apoiando tudo o que ele faz. Eles ainda o tratam como uma espécie de líder visionário que está lutando contra um sistema político lento e burocrático. Só que o verdadeiro problema começa longe do campo de batalha. O jornalista que estava acompanhando McMahon durante toda a missão continua registrando cada detalhe da rotina do general e de sua equipe. Ele presencia conversas privadas, comentários sarcásticos sobre políticos e até críticas diretas a membros do governo em Washington, D.C. Esses comentários, que para a equipe pareciam apenas brincadeiras internas ou desabafos, acabam se tornando material extremamente sensível. Quando algumas dessas declarações começam a circular, a reação do governo é imediata. Dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, existe uma regra muito clara. Generais não podem desafiar ou criticar publicamente os líderes políticos. O exército responde ao governo civil, e qualquer quebra dessa hierarquia é vista como algo muito grave. De repente, toda a imagem de herói de guerra que McMahon construiu começa a desmoronar. O general que era visto como a grande esperança para vencer a guerra, agora passa a ser visto como um problema político enorme. As declarações registradas pelo jornalista mostram um lado arrogante e impulsivo da equipe. Eles falam de políticos como se fossem incompetentes e demonstram pouca paciência com as decisões vindas de Washington. Quando essas informações chegam aos líderes do governo, fica claro que algo precisa ser feito. McMahon é chamado para prestar explicações.
E nesse momento, o clima muda completamente. Aquele general confiante, que antes parecia controlar tudo ao seu redor, agora enfrenta uma situação que não pode resolver com estratégia militar ou discursos motivacionais. O problema não está no campo de batalha, está na política. E na política, as regras são diferentes. Depois de toda a controvérsia gerada pelas declarações e pelo comportamento da equipe, a decisão acaba sendo tomada. McMahon não pode continuar no comando da guerra. O general que chegou ao Afeganistão, acreditando que mudaria o rumo do conflito, acaba sendo afastado do cargo. Sua carreira, que parecia destinada a grandes conquistas militares, termina de forma abrupta por causa de algo que ele nunca levou totalmente a sério: as consequências de suas próprias palavras. O filme termina deixando uma sensação clara. Mais do que contar uma história sobre batalhas e estratégias militares, War Machine mostra como guerras modernas não são decididas apenas por soldados no campo de batalha. Elas também são decididas em salas de reunião, em entrevistas, em manchetes de jornais e nas pequenas decisões de pessoas que acreditam ter controle total sobre situações que, na verdade, são muito maiores do que elas imaginam. A história começa apresentando um personagem que parece maior que a própria guerra. O general Glenn McMahon é mostrado como um daqueles militares lendários que viraram quase uma marca dentro do exército americano. Ele tem fama de ser um líder extremamente confiante, cheio de frases motivacionais e de ideias grandiosas sobre estratégia militar. Para muita gente dentro das Forças Armadas, ele é visto como um gênio da guerra moderna. Para outros, ele é apenas alguém que acredita demais na própria imagem. Logo no começo já dá para perceber que McMahon gosta de se cercar de uma equipe que o idolatra. Os oficiais que trabalham com ele são extremamente leais e falam do general como se ele fosse uma espécie de salvador das guerras americanas. Eles repetem histórias de missões anteriores, falam sobre como ele mudou batalhas no passado e como agora ele pode fazer a mesma coisa em um lugar muito mais complicado, o Afeganistão. Nesse momento, o filme começa a mostrar o clima político em Washington. A guerra no Afeganistão já dura muitos anos, e o governo americano está pressionado por todos os lados. A população está cansada do conflito, os políticos discutem o tempo todo sobre o custo da guerra e ninguém parece ter uma solução clara para vencer ou sair dela. É justamente nesse cenário que o nome de McMahon surge como uma possível solução. A ideia é simples: colocar um general considerado agressivo e estratégico no comando das operações, para tentar virar o jogo. Quando ele é escolhido para liderar a missão, sua equipe comemora como se fosse uma grande vitória. Só que já dá para perceber que existe um choque entre dois mundos. De um lado está o mundo militar de McMahon, cheio de confiança, discursos motivacionais e planos ousados. Do outro lado está o mundo político, cheio de burocracia, negociações e decisões lentas. Quando McMahon começa a planejar sua estratégia para o Afeganistão, ele acredita que a solução é aumentar muito o número de soldados. Na cabeça dele, a guerra só pode ser vencida com presença militar massiva. Ele quer mais tropas, mais operações e mais pressão contra o Talibã. Mas convencer o governo disso não é tão fácil. O presidente e seus conselheiros estão receosos. Eles sabem que enviar mais soldados significa mais gastos, mais risco de mortes e mais críticas da população. Mesmo assim, McMahon insiste. Ele faz reuniões, apresenta relatórios e tenta convencer todo mundo de que seu plano é a única forma de ganhar a guerra. Enquanto isso, o filme começa a mostrar também o lado mais humano do general. Apesar da postura confiante, ele vive praticamente dentro de aviões militares, viajando de um país para o outro, participando de reuniões, entrevistas e encontros diplomáticos. A rotina é caótica e muitas vezes absurda. Sua equipe está sempre ao redor dele, como se fosse uma espécie de clube fechado. Eles fazem piadas internas, comentam sobre política e discutem estratégias de guerra como se fosse um grande jogo de xadrez. Existe uma sensação constante de que todos ali vivem dentro de uma bolha, longe da realidade das pessoas comuns. Outro elemento importante que aparece logo nessa primeira parte é a presença de um jornalista que começa a acompanhar McMahon. Ele observa tudo de perto: as reuniões, as conversas privadas e o comportamento do general. Esse detalhe parece pequeno no início, mas cria uma tensão silenciosa. O jornalista está registrando cada detalhe daquele mundo militar cheio de confiança e ego,
E, aos poucos, fica claro que algumas dessas histórias talvez não sejam tão heróicas quanto parecem. Quando finalmente McMahon consegue autorização parcial do governo para continuar seu plano no Afeganistão, ele encara isso como uma vitória pessoal. Ele acredita que agora terá a chance de provar para todos que sua estratégia funciona. Então começa a preparação para a viagem até o país onde a guerra realmente acontece. A equipe se organiza, aviões militares são preparados e o general segue rumo ao campo de batalha com a mesma energia de alguém que acredita estar prestes a mudar o rumo da história. Só que existe uma sensação no ar de que as coisas talvez não sejam tão simples quanto ele imagina. Porque vencer uma guerra no papel, dentro de salas de reuniões e apresentações cheias de gráficos, é muito diferente de enfrentar a realidade complicada de um conflito que já dura anos e que parece não ter fim. E é exatamente quando McMahon finalmente chega ao Afeganistão que a história começa a mostrar que entre estratégia militar, política e realidade no campo de batalha, existe um abismo enorme. Quando o general Glenn McMahon finalmente chega ao Afeganistão, a realidade começa a se mostrar muito mais complicada do que todos aqueles discursos otimistas que ele fazia nas reuniões em Washington, D.C. No começo, McMahon ainda está cheio de energia. Ele desembarca com aquela postura de líder confiante, andando rápido pelas bases militares, cumprimentando soldados e fazendo discursos inspiradores. Para ele, aquilo é o início de uma grande virada na guerra. Na cabeça do general, tudo o que faltava era alguém com coragem suficiente para tomar decisões agressivas. A equipe dele continua agindo como uma espécie de torcida organizada. Os oficiais que o acompanham repetem que agora tudo vai mudar. Eles acreditam que a presença de McMahon no comando vai finalmente transformar aquele conflito interminável em uma vitória clara para os United States Army. Mas a verdade começa a aparecer rapidamente. Logo nas primeiras reuniões com comandantes locais e diplomatas, McMahon percebe que o cenário é extremamente confuso. O inimigo não é um exército tradicional. O Talibã não luta como um país normal. Eles se escondem em vilarejos, misturam-se com civis e desaparecem nas montanhas. Isso significa que muitas das estratégias militares clássicas simplesmente não funcionam. Mesmo assim, McMahon insiste em sua ideia principal: aumentar o número de soldados e expandir as operações militares. Ele acredita que com presença suficiente nas cidades e nas estradas, será possível enfraquecer o Talibã até que eles desapareçam. Enquanto isso, o jornalista que acompanha o general continua observando tudo em silêncio. Ele vê as conversas privadas, os momentos de arrogância e também os momentos em que os oficiais parecem completamente perdidos. Em várias cenas, a equipe de McMahon discute política internacional como se fosse algo simples. Eles falam sobre governos estrangeiros, alianças e negociações como se tudo pudesse ser resolvido com uma boa estratégia militar. Só que a realidade política do Afeganistão é muito mais complicada. O governo local é frágil, cheio de corrupção e com pouca confiança da própria população. Muitos civis não sabem em quem acreditar: no governo apoiado pelos americanos ou nos insurgentes que prometem expulsar as forças estrangeiras. Essa falta de confiança torna qualquer operação militar ainda mais difícil. Mesmo assim, McMahon continua tentando convencer todo mundo de que seu plano funciona. Ele participa de entrevistas, dá declarações para jornalistas e fala constantemente sobre progresso na guerra. Para quem está assistindo, começa a ficar claro que existe uma enorme diferença entre o que é dito publicamente e o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Os soldados continuam enfrentando ataques surpresa, bombas improvisadas aparecem nas estradas e cada pequena operação militar parece gerar novos problemas em vez de resolver os antigos. Outro ponto importante dessa parte da história é que o próprio comportamento de McMahon começa a gerar tensão dentro do governo americano. Algumas das coisas que ele fala em entrevistas não agradam os políticos em Washington. Em certos momentos, ele critica indiretamente as decisões do governo, deixando claro que acredita que os líderes políticos estão atrapalhando o trabalho do exército.
Esse tipo de declaração é extremamente perigoso dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, porque generais, normalmente, não devem confrontar publicamente o presidente ou seus conselheiros. Mas McMahon parece não perceber o tamanho do problema que isso pode causar. Enquanto isso, o jornalista continua anotando tudo. Cada frase arrogante, cada comentário político, cada momento em que a equipe do general age como se estivesse acima das regras. E aos poucos começa a surgir uma sensação de que toda aquela confiança exagerada pode acabar se transformando em um grande escândalo. Porque em uma guerra onde cada palavra pode virar manchete, ter um general falando demais pode ser tão perigoso quanto qualquer batalha. E sem perceber, McMahon está caminhando exatamente nessa direção. No campo de batalha, os resultados simplesmente não aparecem da forma que ele prometeu. Mesmo com mais tropas chegando e várias operações militares acontecendo, o conflito continua praticamente no mesmo ponto. O Talibã continua atacando bases, usando emboscadas e desaparecendo nas regiões montanhosas. Cada cidade que o exército tenta controlar exige uma presença constante de soldados, e isso cria um problema enorme. O território é grande demais para ser dominado completamente. Enquanto isso, McMahon continua insistindo que a estratégia está funcionando. Em entrevistas e reuniões, ele fala sobre progresso, sobre avanços e sobre como a vitória ainda é possível. Mas dentro das bases militares, a conversa já começa a ser diferente. Muitos oficiais sabem que a situação está longe de ser resolvida. Alguns até começam a questionar discretamente se aquele plano realmente pode dar certo. Mesmo assim, a equipe mais próxima do general continua apoiando tudo o que ele faz. Eles ainda o tratam como uma espécie de líder visionário que está lutando contra um sistema político lento e burocrático. Só que o verdadeiro problema começa longe do campo de batalha. O jornalista que estava acompanhando McMahon durante toda a missão continua registrando cada detalhe da rotina do general e de sua equipe. Ele presencia conversas privadas, comentários sarcásticos sobre políticos e até críticas diretas a membros do governo em Washington, D.C. Esses comentários, que para a equipe pareciam apenas brincadeiras internas ou desabafos, acabam se tornando material extremamente sensível. Quando algumas dessas declarações começam a circular, a reação do governo é imediata. Dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, existe uma regra muito clara. Generais não podem desafiar ou criticar publicamente os líderes políticos. O exército responde ao governo civil, e qualquer quebra dessa hierarquia é vista como algo muito grave. De repente, toda a imagem de herói de guerra que McMahon construiu começa a desmoronar. O general que era visto como a grande esperança para vencer a guerra, agora passa a ser visto como um problema político enorme. As declarações registradas pelo jornalista mostram um lado arrogante e impulsivo da equipe. Eles falam de políticos como se fossem incompetentes e demonstram pouca paciência com as decisões vindas de Washington. Quando essas informações chegam aos líderes do governo, fica claro que algo precisa ser feito. McMahon é chamado para prestar explicações. E nesse momento, o clima muda completamente. Aquele general confiante, que antes parecia controlar tudo ao seu redor, agora enfrenta uma situação que não pode resolver com estratégia militar ou discursos motivacionais. O problema não está no campo de batalha, está na política. E na política, as regras são diferentes. Depois de toda a controvérsia gerada pelas declarações e pelo comportamento da equipe, a decisão acaba sendo tomada. McMahon não pode continuar no comando da guerra. O general que chegou ao Afeganistão, acreditando que mudaria o rumo do conflito, acaba sendo afastado do cargo. Sua carreira, que parecia destinada a grandes conquistas militares, termina de forma abrupta por causa de algo que ele nunca levou totalmente a sério: as consequências de suas próprias palavras. O filme termina deixando uma sensação clara. Mais do que contar uma história sobre batalhas e estratégias militares, War Machine mostra como guerras modernas não são decididas apenas por soldados no campo de batalha.
Elas também são decididas em salas de reunião, em entrevistas, em manchetes de jornais e nas pequenas decisões de pessoas que acreditam ter controle total sobre situações que, na verdade, são muito maiores do que elas imaginam. A história começa apresentando um personagem que parece maior que a própria guerra. O general Glenn McMahon é mostrado como um daqueles militares lendários que viraram quase uma marca dentro do exército americano. Ele tem fama de ser um líder extremamente confiante, cheio de frases motivacionais e de ideias grandiosas sobre estratégia militar. Para muita gente dentro das Forças Armadas, ele é visto como um gênio da guerra moderna. Para outros, ele é apenas alguém que acredita demais na própria imagem. Logo no começo já dá para perceber que McMahon gosta de se cercar de uma equipe que o idolatra. Os oficiais que trabalham com ele são extremamente leais e falam do general como se ele fosse uma espécie de salvador das guerras americanas. Eles repetem histórias de missões anteriores, falam sobre como ele mudou batalhas no passado e como agora ele pode fazer a mesma coisa em um lugar muito mais complicado, o Afeganistão. Nesse momento, o filme começa a mostrar o clima político em Washington. A guerra no Afeganistão já dura muitos anos e o governo americano está pressionado por todos os lados. A população está cansada do conflito. Os políticos discutem o tempo todo sobre o custo da guerra e ninguém parece ter uma solução clara para vencer ou sair dela. É justamente nesse cenário que o nome de McMahon surge como uma possível solução. A ideia é simples: colocar um general considerado agressivo e estratégico no comando das operações, para tentar virar o jogo. Quando ele é escolhido para liderar a missão, sua equipe comemora como se fosse uma grande vitória. Só que já dá para perceber que existe um choque entre dois mundos. De um lado está o mundo militar de McMahon, cheio de confiança, discursos motivacionais e planos ousados. Do outro lado está o mundo político, cheio de burocracia, negociações e decisões lentas. Quando McMahon começa a planejar sua estratégia para o Afeganistão, ele acredita que a solução é aumentar muito o número de soldados. Na cabeça dele, a guerra só pode ser vencida com presença militar massiva. Ele quer mais tropas, mais operações e mais pressão contra o Talibã. Mas convencer o governo disso não é tão fácil. O presidente e seus conselheiros estão receosos. Eles sabem que enviar mais soldados significa mais gastos, mais risco de mortes e mais críticas da população. Mesmo assim, McMahon insiste. Ele faz reuniões, apresenta relatórios e tenta convencer todo mundo de que seu plano é a única forma de ganhar a guerra. Enquanto isso, o filme começa a mostrar também o lado mais humano do general. Apesar da postura confiante, ele vive praticamente dentro de aviões militares, viajando de um país para o outro, participando de reuniões, entrevistas e encontros diplomáticos. A rotina é caótica e muitas vezes absurda. Sua equipe está sempre ao redor dele, como se fosse uma espécie de clube fechado. Eles fazem piadas internas, comentam sobre política e discutem estratégias de guerra como se fosse um grande jogo de xadrez. Existe uma sensação constante de que todos ali vivem dentro de uma bolha, longe da realidade das pessoas comuns. Outro elemento importante que aparece logo nessa primeira parte é a presença de um jornalista que começa a acompanhar McMahon. Ele observa tudo de perto: as reuniões, as conversas privadas e o comportamento do general. Esse detalhe parece pequeno no início, mas cria uma tensão silenciosa. O jornalista está registrando cada detalhe daquele mundo militar cheio de confiança e ego, e aos poucos fica claro que algumas dessas histórias talvez não sejam tão heróicas quanto parecem. Quando finalmente McMahon consegue autorização parcial do governo para continuar seu plano no Afeganistão, ele encara isso como uma vitória pessoal. Ele acredita que agora terá a chance de provar para todos que sua estratégia funciona. Então começa a preparação para a viagem até o país onde a guerra realmente acontece. A equipe se organiza, aviões militares são preparados e o general segue rumo ao campo de batalha com a mesma energia de alguém que acredita estar prestes a mudar o rumo da história. Só que existe uma sensação no ar de que as coisas talvez não sejam tão simples quanto ele imagina. Porque vencer uma guerra no papel, dentro de salas de reuniões e apresentações cheias de gráficos, é muito diferente de enfrentar a realidade complicada de um conflito que já dura anos e que parece não ter fim. E é exatamente quando McMahon finalmente chega ao Afeganistão que a história começa a mostrar que entre estratégia militar, política e realidade no campo de batalha,
existe um abismo enorme. Quando o general Glenn McMahon finalmente chega ao Afeganistão, a realidade começa a se mostrar muito mais complicada do que todos aqueles discursos otimistas que ele fazia nas reuniões em Washington, D.C. No começo, McMahon ainda está cheio de energia. Ele desembarca com aquela postura de líder confiante, andando rápido pelas bases militares, cumprimentando soldados e fazendo discursos inspiradores. Para ele, aquilo é o início de uma grande virada na guerra. Na cabeça do general, tudo o que faltava era alguém com coragem suficiente para tomar decisões agressivas. A equipe dele continua agindo como uma espécie de torcida organizada. Os oficiais que o acompanham repetem que agora tudo vai mudar. Eles acreditam que a presença de McMahon no comando vai finalmente transformar aquele conflito interminável em uma vitória clara para os United States Army. Mas a verdade começa a aparecer rapidamente. Logo nas primeiras reuniões com comandantes locais e diplomatas, McMahon percebe que o cenário é extremamente confuso. O inimigo não é um exército tradicional. O Talibã não luta como um país normal. Eles se escondem em vilarejos, misturam-se com civis e desaparecem nas montanhas. Isso significa que muitas das estratégias militares clássicas simplesmente não funcionam. Mesmo assim, McMahon insiste em sua ideia principal: aumentar o número de soldados e expandir as operações militares. Ele acredita que com presença suficiente nas cidades e nas estradas, será possível enfraquecer o Talibã até que eles desapareçam. Enquanto isso, o jornalista que acompanha o general continua observando tudo em silêncio. Ele vê as conversas privadas, os momentos de arrogância e também os momentos em que os oficiais parecem completamente perdidos. Em várias cenas, a equipe de McMahon discute política internacional como se fosse algo simples. Eles falam sobre governos estrangeiros, alianças e negociações como se tudo pudesse ser resolvido com uma boa estratégia militar. Só que a realidade política do Afeganistão é muito mais complicada. O governo local é frágil, cheio de corrupção e com pouca confiança da própria população. Muitos civis não sabem em quem acreditar: no governo apoiado pelos americanos ou nos insurgentes que prometem expulsar as forças estrangeiras. Essa falta de confiança torna qualquer operação militar ainda mais difícil. Mesmo assim, McMahon continua tentando convencer todo mundo de que seu plano funciona. Ele participa de entrevistas, dá declarações para jornalistas e fala constantemente sobre progresso na guerra. Para quem está assistindo, começa a ficar claro que existe uma enorme diferença entre o que é dito publicamente e o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Os soldados continuam enfrentando ataques surpresa, bombas improvisadas aparecem nas estradas e cada pequena operação militar parece gerar novos problemas em vez de resolver os antigos. Outro ponto importante dessa parte da história é que o próprio comportamento de McMahon começa a gerar tensão dentro do governo americano. Algumas das coisas que ele fala em entrevistas não agradam os políticos em Washington. Em certos momentos, ele critica indiretamente as decisões do governo, deixando claro que acredita que os líderes políticos estão atrapalhando o trabalho do exército. Esse tipo de declaração é extremamente perigoso dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, porque generais, normalmente, não devem confrontar publicamente o presidente ou seus conselheiros. Mas McMahon parece não perceber o tamanho do problema que isso pode causar. Enquanto isso, o jornalista continua anotando tudo. Cada frase arrogante, cada comentário político, cada momento em que a equipe do general age como se estivesse acima das regras. E aos poucos começa a surgir uma sensação de que toda aquela confiança exagerada pode acabar se transformando em um grande escândalo. Porque em uma guerra onde cada palavra pode virar manchete, ter um general falando demais pode ser tão perigoso quanto qualquer batalha. E sem perceber, McMahon está caminhando exatamente nessa direção. No campo de batalha, os resultados simplesmente não aparecem da forma que ele prometeu. Mesmo com mais tropas chegando e várias operações militares acontecendo, o conflito continua praticamente no mesmo ponto.
O Talibã continua atacando bases, usando emboscadas e desaparecendo nas regiões montanhosas. Cada cidade que o exército tenta controlar exige uma presença constante de soldados, e isso cria um problema enorme. O território é grande demais para ser dominado completamente. Enquanto isso, McMahon continua insistindo que a estratégia está funcionando. Em entrevistas e reuniões, ele fala sobre progresso, sobre avanços e sobre como a vitória ainda é possível. Mas dentro das bases militares, a conversa já começa a ser diferente. Muitos oficiais sabem que a situação está longe de ser resolvida. Alguns até começam a questionar discretamente se aquele plano realmente pode dar certo. Mesmo assim, a equipe mais próxima do general continua apoiando tudo o que ele faz. Eles ainda o tratam como uma espécie de líder visionário que está lutando contra um sistema político lento e burocrático. Só que o verdadeiro problema começa longe do campo de batalha. O jornalista que estava acompanhando McMahon durante toda a missão continua registrando cada detalhe da rotina do general e de sua equipe. Ele presencia conversas privadas, comentários sarcásticos sobre políticos e até críticas diretas a membros do governo em Washington, D.C. Esses comentários, que para a equipe pareciam apenas brincadeiras internas ou desabafos, acabam se tornando material extremamente sensível. Quando algumas dessas declarações começam a circular, a reação do governo é imediata. Dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, existe uma regra muito clara. Generais não podem desafiar ou criticar publicamente os líderes políticos. O exército responde ao governo civil, e qualquer quebra dessa hierarquia é vista como algo muito grave. De repente, toda a imagem de herói de guerra que McMahon construiu começa a desmoronar. O general, que era visto como a grande esperança para vencer a guerra, agora passa a ser visto como um problema político enorme. As declarações registradas pelo jornalista mostram um lado arrogante e impulsivo da equipe. Eles falam de políticos como se fossem incompetentes e demonstram pouca paciência com as decisões vindas de Washington. Quando essas informações chegam aos líderes do governo, fica claro que algo precisa ser feito. McMahon é chamado para prestar explicações. E nesse momento, o clima muda completamente. Aquele general confiante, que antes parecia controlar tudo ao seu redor, agora enfrenta uma situação que não pode resolver com estratégia militar ou discursos motivacionais. O problema não está no campo de batalha, está na política. E na política, as regras são diferentes. Depois de toda a controvérsia gerada pelas declarações e pelo comportamento da equipe, a decisão acaba sendo tomada. McMahon não pode continuar no comando da guerra. O general que chegou ao Afeganistão, acreditando que mudaria o rumo do conflito, acaba sendo afastado do cargo. Sua carreira, que parecia destinada a grandes conquistas militares, termina de forma abrupta por causa de algo que ele nunca levou totalmente a sério: as consequências de suas próprias palavras. O filme termina deixando uma sensação clara. Mais do que contar uma história sobre batalhas e estratégias militares, War Machine mostra como guerras modernas não são decididas apenas por soldados no campo de batalha. Elas também são decididas em salas de reunião, em entrevistas, em manchetes de jornais e nas pequenas decisões de pessoas que acreditam ter controle total sobre situações que, na verdade, são muito maiores do que elas imaginam. A história começa apresentando um personagem que parece maior que a própria guerra. O general Glenn McMahon é mostrado como um daqueles militares lendários que viraram quase uma marca dentro do exército americano. Ele tem fama de ser um líder extremamente confiante, cheio de frases motivacionais e de ideias grandiosas sobre estratégia militar. Para muita gente dentro das Forças Armadas, ele é visto como um gênio da guerra moderna. Para outros, ele é apenas alguém que acredita demais na própria imagem. Logo no começo já dá para perceber que McMahon gosta de se cercar de uma equipe que o idolatra. Os oficiais que trabalham com ele são extremamente leais e falam do general como se ele fosse uma espécie de salvador das guerras americanas. Eles repetem histórias de missões anteriores, falam sobre como ele mudou batalhas no passado e como agora ele pode fazer a mesma coisa em um lugar muito mais complicado, o Afeganistão. Nesse momento, o filme começa a mostrar o clima político em Washington. A guerra no Afeganistão já dura muitos anos e o governo americano está pressionado por todos os lados. A população está cansada do conflito.
Os políticos discutem o tempo todo sobre o custo da guerra e ninguém parece ter uma solução clara para vencer ou sair dela. É justamente nesse cenário que o nome de McMahon surge como uma possível solução. A ideia é simples: colocar um general considerado agressivo e estratégico no comando das operações, para tentar virar o jogo. Quando ele é escolhido para liderar a missão, sua equipe comemora como se fosse uma grande vitória. Só que já dá para perceber que existe um choque entre dois mundos. De um lado está o mundo militar de McMahon, cheio de confiança, discursos motivacionais e planos ousados. Do outro lado está o mundo político, cheio de burocracia, negociações e decisões lentas. Quando McMahon começa a planejar sua estratégia para o Afeganistão, ele acredita que a solução é aumentar muito o número de soldados. Na cabeça dele, a guerra só pode ser vencida com presença militar massiva. Ele quer mais tropas, mais operações e mais pressão contra o Talibã. Mas convencer o governo disso não é tão fácil. O presidente e seus conselheiros estão receosos. Eles sabem que enviar mais soldados significa mais gastos, mais risco de mortes e mais críticas da população. Mesmo assim, McMahon insiste. Ele faz reuniões, apresenta relatórios e tenta convencer todo mundo de que seu plano é a única forma de ganhar a guerra. Enquanto isso, o filme começa a mostrar também o lado mais humano do general. Apesar da postura confiante, ele vive praticamente dentro de aviões militares, viajando de um país para o outro, participando de reuniões, entrevistas e encontros diplomáticos. A rotina é caótica e muitas vezes absurda. Sua equipe está sempre ao redor dele, como se fosse uma espécie de clube fechado. Eles fazem piadas internas, comentam sobre política e discutem estratégias de guerra como se fosse um grande jogo de xadrez. Existe uma sensação constante de que todos ali vivem dentro de uma bolha, longe da realidade das pessoas comuns. Outro elemento importante que aparece logo nessa primeira parte é a presença de um jornalista que começa a acompanhar McMahon. Ele observa tudo de perto: as reuniões, as conversas privadas e o comportamento do general. Esse detalhe parece pequeno no início, mas cria uma tensão silenciosa. O jornalista está registrando cada detalhe daquele mundo militar cheio de confiança e ego, e aos poucos fica claro que algumas dessas histórias talvez não sejam tão heróicas quanto parecem. Quando finalmente McMahon consegue autorização parcial do governo para continuar seu plano no Afeganistão, ele encara isso como uma vitória pessoal. Ele acredita que agora terá a chance de provar para todos que sua estratégia funciona. Então começa a preparação para a viagem até o país onde a guerra realmente acontece. A equipe se organiza, aviões militares são preparados e o general segue rumo ao campo de batalha com a mesma energia de alguém que acredita estar prestes a mudar o rumo da história. Só que existe uma sensação no ar de que as coisas talvez não sejam tão simples quanto ele imagina. Porque vencer uma guerra no papel, dentro de salas de reuniões e apresentações cheias de gráficos, é muito diferente de enfrentar a realidade complicada de um conflito que já dura anos e que parece não ter fim. E é exatamente quando McMahon finalmente chega ao Afeganistão que a história começa a mostrar que entre estratégia militar, política e realidade no campo de batalha, existe um abismo enorme. Quando o general Glenn McMahon finalmente chega ao Afeganistão, a realidade começa a se mostrar muito mais complicada do que todos aqueles discursos otimistas que ele fazia nas reuniões em Washington, D.C. No começo, McMahon ainda está cheio de energia. Ele desembarca com aquela postura de líder confiante, andando rápido pelas bases militares, cumprimentando soldados e fazendo discursos inspiradores. Para ele, aquilo é o início de uma grande virada na guerra. Na cabeça do general, tudo o que faltava era alguém com coragem suficiente para tomar decisões agressivas. A equipe dele continua agindo como uma espécie de torcida organizada. Os oficiais que o acompanham repetem que agora tudo vai mudar. Eles acreditam que a presença de McMahon no comando vai finalmente transformar aquele conflito interminável em uma vitória clara para os United States Army. Mas a verdade começa a aparecer rapidamente. Logo nas primeiras reuniões com comandantes locais e diplomatas, McMahon percebe que o cenário é extremamente confuso. O inimigo não é um exército tradicional. O Talibã não luta como um país normal.
Eles se escondem em vilarejos, misturam-se com civis e desaparecem nas montanhas. Isso significa que muitas das estratégias militares clássicas simplesmente não funcionam. Mesmo assim, McMahon insiste em sua ideia principal: aumentar o número de soldados e expandir as operações militares. Ele acredita que com presença suficiente nas cidades e nas estradas, será possível enfraquecer o Talibã até que eles desapareçam. Enquanto isso, o jornalista que acompanha o general continua observando tudo em silêncio. Ele vê as conversas privadas, os momentos de arrogância e também os momentos em que os oficiais parecem completamente perdidos. Em várias cenas, a equipe de McMahon discute política internacional como se fosse algo simples. Eles falam sobre governos estrangeiros, alianças e negociações como se tudo pudesse ser resolvido com uma boa estratégia militar. Só que a realidade política do Afeganistão é muito mais complicada. O governo local é frágil, cheio de corrupção e com pouca confiança da própria população. Muitos civis não sabem em quem acreditar: no governo apoiado pelos americanos ou nos insurgentes que prometem expulsar as forças estrangeiras. Essa falta de confiança torna qualquer operação militar ainda mais difícil. Mesmo assim, McMahon continua tentando convencer todo mundo de que seu plano funciona. Ele participa de entrevistas, dá declarações para jornalistas e fala constantemente sobre progresso na guerra. Para quem está assistindo, começa a ficar claro que existe uma enorme diferença entre o que é dito publicamente e o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Os soldados continuam enfrentando ataques surpresa, bombas improvisadas aparecem nas estradas e cada pequena operação militar parece gerar novos problemas em vez de resolver os antigos. Outro ponto importante dessa parte da história é que o próprio comportamento de McMahon começa a gerar tensão dentro do governo americano. Algumas das coisas que ele fala em entrevistas não agradam os políticos em Washington. Em certos momentos, ele critica indiretamente as decisões do governo, deixando claro que acredita que os líderes políticos estão atrapalhando o trabalho do exército. Esse tipo de declaração é extremamente perigoso dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, porque generais, normalmente, não devem confrontar publicamente o presidente ou seus conselheiros. Mas McMahon parece não perceber o tamanho do problema que isso pode causar. Enquanto isso, o jornalista continua anotando tudo. Cada frase arrogante, cada comentário político, cada momento em que a equipe do general age como se estivesse acima das regras. E aos poucos começa a surgir uma sensação de que toda aquela confiança exagerada pode acabar se transformando em um grande escândalo. Porque em uma guerra onde cada palavra pode virar manchete, ter um general falando demais pode ser tão perigoso quanto qualquer batalha. E sem perceber, McMahon está caminhando exatamente nessa direção. No campo de batalha, os resultados simplesmente não aparecem da forma que ele prometeu. Mesmo com mais tropas chegando e várias operações militares acontecendo, o conflito continua praticamente no mesmo ponto. O Talibã continua atacando bases, usando emboscadas e desaparecendo nas regiões montanhosas. Cada cidade que o exército tenta controlar exige uma presença constante de soldados, e isso cria um problema enorme. O território é grande demais para ser dominado completamente. Enquanto isso, McMahon continua insistindo que a estratégia está funcionando. Em entrevistas e reuniões, ele fala sobre progresso, sobre avanços e sobre como a vitória ainda é possível. Mas dentro das bases militares, a conversa já começa a ser diferente. Muitos oficiais sabem que a situação está longe de ser resolvida. Alguns até começam a questionar discretamente se aquele plano realmente pode dar certo. Mesmo assim, a equipe mais próxima do general continua apoiando tudo o que ele faz. Eles ainda o tratam como uma espécie de líder visionário que está lutando contra um sistema político lento e burocrático. Só que o verdadeiro problema começa longe do campo de batalha. O jornalista que estava acompanhando McMahon durante toda a missão continua registrando cada detalhe da rotina do general e de sua equipe.
Ele presencia conversas privadas, comentários sarcásticos sobre políticos e até críticas diretas a membros do governo em Washington, D.C. Esses comentários, que para a equipe pareciam apenas brincadeiras internas ou desabafos, acabam se tornando material extremamente sensível. Quando algumas dessas declarações começam a circular, a reação do governo é imediata. Dentro da estrutura militar dos Estados Unidos, existe uma regra muito clara: generais não podem desafiar ou criticar publicamente os líderes políticos. O exército responde ao governo civil, e qualquer quebra dessa hierarquia é vista como algo muito grave. De repente, toda a imagem de herói de guerra que McMahon construiu começa a desmoronar. O general que era visto como a grande esperança para vencer a guerra, agora passa a ser visto como um problema político enorme. As declarações registradas pelo jornalista mostram um lado arrogante e impulsivo da equipe. Eles falam de políticos como se fossem incompetentes e demonstram pouca paciência com as decisões vindas de Washington. Quando essas informações chegam aos líderes do governo, fica claro que algo precisa ser feito. McMahon é chamado para prestar explicações. E nesse momento, o clima muda completamente. Aquele general confiante, que antes parecia controlar tudo ao seu redor, agora enfrenta uma situação que não pode resolver com estratégia militar ou discursos motivacionais. O problema não está no campo de batalha, está na política. E na política, as regras são diferentes. Depois de toda a controvérsia gerada pelas declarações e pelo comportamento da equipe, a decisão acaba sendo tomada. McMahon não pode continuar no comando da guerra. O general que chegou ao Afeganistão, acreditando que mudaria o rumo do conflito, acaba sendo afastado do cargo. Sua carreira, que parecia destinada a grandes conquistas militares, termina de forma abrupta por causa de algo que ele nunca levou totalmente a sério: as consequências de suas próprias palavras. O filme termina deixando uma sensação clara. Mais do que contar uma história sobre batalhas e estratégias militares, War Machine mostra como guerras modernas não são decididas apenas por soldados no campo de batalha. Elas também são decididas em salas de reunião, em entrevistas, em manchetes de jornais e nas pequenas decisões de pessoas que acreditam ter controle total sobre situações que, na verdade, são muito maiores do que elas imaginam. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.